paz, povo de Deus, graça e paz, nação do Avivamento, graça e paz, amigo, amiga, que tem acompanhado aí os estudos no canal Provisão TV. Estamos estudando sobre guerra espiritual e mais especificamente sobre prisões espirituais. E eu quero ler um texto que a gente tem lido nas últimas semanas, últimos estudos, que está lá em Lucas 4:18. Diz assim o Senhor Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para libertar os oprimidos. Queridos, por que o Senhor Jesus veio proclamar liberdade aos que estão presos? Porque esses presos, e ele está falando aqui de prisão espiritual, de presos espirituais, eles estão presos indevidamente, e há um carcereiro, há um guardião, há aquele que os oprime, que é Satanás. O Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. E a principal delas é libertar os cativos, os aprisionados pelo maligno, por Satanás. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas prisões, como são essas prisões por dentro. Você pode imaginar uma masmorra da pior espécie, sabe? Um local escuro, um local sem luz, um local molhado, úmido, um local com grades enferrujadas, tudo que você puder imaginar de algo ruim, terrível, será ainda pouco diante das prisões espirituais colocadas por Satanás, estabelecidas por Satanás, onde ele ali colocam as pessoas. Ele coloca o espírito das pessoas. Mas como que isso acontece? De várias maneiras, Nós já aprendemos aqui nos nossos estudos que Satanás precisa de uma base legal para ele operar. Antes, ele operava legalmente sobre toda a humanidade. Mas com a chegada de Jesus e com a vitória de Jesus ali na cruz, Satanás perdeu essa legalidade. Então, a legalidade que ele tem hoje é a legalidade que cada pessoa dá. Então, quando a pessoa não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela já está dando um direito legal grande ao diabo. Ela está dizendo para o diabo: olha, eu não tenho Senhor. Jesus Cristo não é o Senhor? Não diz a palavra de Deus? Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando a pessoa diz: eu não tenho Jesus, eu não creio em Jesus, ela está dizendo para o mundo espiritual, e isso é muito sério, hein? Ela está dizendo para o mundo espiritual assim: eu não tenho Senhor no mundo espiritual. O que Satanás faz? Satanás diz assim: você não tem Senhor? Então eu serei o seu Senhor. Coisa que Deus nunca faz. Deus nunca faria. Eu serei o seu Senhor. Tomo você, posse para mim, para ser o seu Senhor. Não. Deus espera que a pessoa voluntariamente, sabe, de coração diga: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor da minha alma, seja o Senhor da minha casa, seja o Senhor do meu espírito, seja o meu Senhor. Aí o Senhor Jesus vem, te abraça e passa a ser o seu Senhor. Entendeu? Agora Satanás não. Satanás, ele olha e vê. Se a pessoa não tem Jesus como Senhor da vida dela, Satanás então se é a senhora daquela pessoa. Satanás então passa a tomar conta, posse da vida daquela pessoa. Entendeu? É assim que Satanás faz. Então, ele passa a ter um direito legal. Direito legal que a pessoa mesmo está dando esse direito a ele. Então, de posse desse direito, ele vai e aprisiona e maltrata essas pessoas.
Então, o primeiro motivo para Satanás colocar pessoas, espíritos e almas também, em prisões espirituais, é ele ter um direito legal por a pessoa não ter Jesus como Senhor. Mas existem outras formas ainda. Aquelas pessoas que vão até ele e se submetem a ele ou submetem seus filhos a ele e fazem algum pedido e coloca em troca para Satanás a sua própria vida. E Satanás então pega essa vida e coloca em prisão. Às vezes a pessoa pensa assim: eu vou fazer um pacto com Satanás, os demônios, para eu receber tal coisa, e eu vou oferecer um presente para Satanás, eu vou oferecer um ritual, eu vou oferecer aí a lealdade de um filho meu, vou consagrar a vida de um filho meu para receber tal bênção, achando que Satanás vai cuidar dessa pessoa, Satanás vai cuidar da vida dessa pessoa ou do filho dessa pessoa com o maior carinho, com maior delicadeza e gentileza. Sabe o que ele faz? Ele pega a pessoa e coloca numa prisão. Então a gente precisa entender que Satanás e seus demônios, seus anjos caídos, eles odeiam seres humanos, porque os seres humanos, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E ainda ocuparam um lugar que era de Satanás, que era um lugar de dar glória a Deus, que era inicialmente lá no Éden, com Adão e Eva. Nós vamos ver que Satanás já teve domínio sobre o Éden, e agora o Éden ele foi retirado, e ali estavam Adão e Eva, e tantas coisas. Nós fomos coroados com glória, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Satanás odeia o ser humano. Querido, quando a gente olha para o mundo, é muita maldade, é muita tristeza, é muito horror. Satanás e seus demônios dominam sobre o mundo. É um horror só. Você sabe disso. Você sabe o que eu estou falando. Basta você pegar um jornal, se você não sabe. Pega um jornal a cada dia. É horror acima de horror. Então, vamos ver hoje, eu vou dar aqui alguns exemplos de pessoas que foram colocadas dentro de um calabouço desse de Satanás, porque deram lugar mesmo ao diabo, fizeram pactos com ele. Então tem um caso que nós até vimos esse caso assim bem de perto na nossa igreja, uma pessoa que a mãe tinha oferecido, feito um pacto ao maligno. E nesse pacto ela teve que enterrar algo, um presente para os demônios. Isso acontece muito, isso é muito comum, né? É muito comum. E sabe que aquela pessoa passou a ser atormentada durante a sua vida. Muito atormentada. Então quem olhava para aquela pessoa via uma pessoa normal ali, né? O seu corpo físico normal. Então a pessoa vivia a sua vida, a pessoa trabalhava, a pessoa funcionava, mas sempre sempre se sentindo mal, sempre não se sentindo bem no mundo, sempre se sentindo angustiada, sabe? E com isso trazendo problema para quem está ao redor, porque quando a pessoa não está bem com ela mesma, ela deixa quem está perto mal, né? Acaba atormentando. O tormento da pessoa, ele passa para as pessoas ao seu redor. Então toda pessoa atormentada, que é uma pessoa desassossegada, uma pessoa sem paz, pode estar tudo bem, mas a pessoa está sem paz, ela sempre arruma um problema. E se tiver alguma coisa fora do lugar, então, alguma coisa fora do lugar, que eu digo, na vida da pessoa, alguma coisa então não está dando certo, aí a pessoa fica muito mal. Por quê? Porque o espírito dessa pessoa está numa prisão, ou a alma da pessoa está numa prisão. Então esta pessoa que eu estou falando aqui especificamente,
que a gente pôde ver de perto, olhar, ver, fazer o processo de libertação, ela vivia assim, até que um dia, em oração, o demônio ali se manifestou. Porque pode acontecer de o espírito maligno se manifestar mesmo, e o espírito maligno vir à tona, e se manifestar, e muda a voz, e vira a mão, aquela coisa toda, a pessoa perde a consciência. Mas o fato de não se manifestar um espírito maligno, né, não significa que a pessoa não esteja numa prisão espiritual. Então muita gente se engana com isso, achando, orou a pessoa ali, não houve uma manifestação demoníaca, então a pessoa não está em prisão espiritual. Nada disso, nem sempre haverá manifestação demoníaca. Uma, por não ser próprio mesmo de se manifestar, o demônio não está na pessoa, apenas a alma da pessoa está numa prisão. Outras, por estratégia demoníaca mesmo, ele não se manifestar. Então, há muitas situações aí. Então, o mais importante para a gente verificar é como está a vida da pessoa. Uma pessoa que está sempre com angústia, uma pessoa que está sempre com problemas, uma pessoa que está sempre atormentada e atormenta quem está ao lado dela. Então, o que está havendo? Essa alma ou esse espírito está numa prisão, entendeu? Excluindo-se outros casos, né? Aí a gente usa aí a ciência, né? A ciência é sempre bem-vinda, tá, queridos? A ciência é sempre bem-vinda em nosso meio. Excluindo casos tratados pelas ciências, tá? É demônio, entendeu? Demônio. Então nem tudo é demônio, mas tudo tem ação demoníaca, até os casos científicos de enfermidade, tudo tem ação demoníaca, mas nem tudo é uma prisão espiritual, uma prisão de alma, nem tudo, ok? Mas a gente tem que desconfiar de uma pessoa que vive sempre atormentada, se o espírito ou a alma dela não está numa prisão. Então nós temos que desconfiar. Então essa pessoa em questão que nós trabalhamos, quando ela voltou em si, ela não lembrava o que aconteceu ali, que ela caiu e tudo, endemoniada, perdeu a consciência, mas se lembrava do que estava acontecendo quando ela não estava com a consciência. E o que ela se lembrava? Que ela estava dentro de um buraco, aprisionada, não conseguia sair. Ela em si, o corpo físico dela, não estava em buraco nenhum. Não estava em buraco nenhum. Mas o espírito dela estava. E ali naquela manifestação foi mostrado, foi revelado. O espírito dela estava num buraco. Então foi feito, aí foi descoberto, né? Veio o entendimento de que ela havia sido entregue pelo espírito maligno, né? Para receber um benefício, sabe? A própria mãe havia feito um trabalho e ofereceu algo e enterrou esse presente lá para o inimigo. E esse presente enterrado capturou o espírito da menina e manteve a menina enterrada, o espírito dela. Então, ela vivia neste mundo físico, o corpo físico, sua mente, mas o espírito na prisão. O espírito na prisão, tá? E por isso, todas as reações e sintomas, todas as dificuldades na vida dela do lado de fora. Isso é um exemplo que acontece com muita e muita gente, muitas e muitas situações, tá? O espírito em prisão. Como libertar, como sair de uma prisão espiritual? Só tem um jeito, só tem um jeito. O Senhor Jesus. Não foi isso que ele disse? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar liberdade aos presos e para libertar os oprimidos. Então, o Senhor Jesus. Aí a pessoa clama a Jesus. Num caso desse, a pessoa, mesmo com o espírito aprisionado, ela pode buscar a Deus. Aconteceu, essa própria pessoa que eu estou falando aqui da nossa história, desse fato real, buscou a Deus. Ou alguém pode buscar a Deus por essa pessoa.
Algumas são muito resistentes. Algumas vão dizer, eu não quero saber de Deus, esse negócio de igreja é mentira, esses pastores são tudo isso ou aquilo que não presta, e vem com aquela fúria toda. Toda essa fúria contra a igreja, contra os pastores, e toda essa fúria é porque o inimigo, ele sabe que se a igreja vier, a pessoa vai ser liberta. Se a pessoa for liberta, esse espírito vai sair desse cárcere, vai sair dessa prisão. Aí esse espírito maligno carcereiro vai ter que se ver lá com o chefe dele, vai ter que se ver lá com Satanás. Mas ele não consegue prender a pessoa, porque se o Senhor Jesus vier para libertá-la, a Bíblia diz, se o Senhor te libertar, você será livre, será livre. Quando Jesus liberta, a pessoa fica livre. A igreja hoje na terra é o Senhor Jesus. Sabia disso? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. Então Jesus continua na terra. Qual é a visão, a missão, o propósito de Jesus? Libertar. Ele disse isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para proclamar libertação de presos e para libertar os oprimidos. Então essa é a função da igreja. Se a igreja não pensar em libertação e libertar vidas, tem alguma coisa errada, porque a cabeça que é Cristo só pensa nisso. A cabeça que é Cristo. Então o corpo tem que obedecer à cabeça. E a cabeça que é Cristo tem como missão, como função, libertar cativos. Nós já vimos muitas pessoas sendo libertas, saindo de cativeiros, inclusive descrevendo para nós como que era o cativeiro em que ela se encontrava. E todos eles, sabe, eram terríveis, com grades enferrujadas, escuro, ou era um quarto escuro, ou a pessoa se via amarrada. Então nós já temos aí uma coleção de muitos destes testemunhos. O que eu estou falando aqui para você, isso não é uma teoria, o que eu estou falando para você é prática, é prática. As pessoas que saíram dessas prisões conosco, elas contaram o testemunho, o que elas viram, como elas estavam, e suas vidas foram modificadas. Queridos, que Deus te abençoe. Hoje aprendemos mais um pouquinho sobre guerra espiritual, sobre libertação e mais especificamente sobre prisões espirituais. Próximo vídeo nós continuaremos com esse tremendo estudo que é um alerta, abrindo os nossos olhos para a gente desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor tem para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, que a libertação, que a bênção, que a paz do Senhor entre na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Shalom.